Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos equação do segundo grau. Nós sabemos que as soluções de uma equação do segundo grau são dadas pela fórmula quadrática. Nesta aula nós veremos a situação na qual o discriminante é negativo. Antigamente, quando as pessoas estavam fazendo uma conta dessas e encontravam aqui, dentro da raiz quadrada, um número negativo, elas paravam e diziam: olha, isso não tem solução. A primeira pessoa a dar um passo além dessa interpretação foi Cardano. Em 1545, ele escreveu este livro, e bem nesta parte aqui tem um exercício. Está em latim, mas a parte que interessa é bem fácil de entender. Dividir 10 em duas partes, tais que o produto seja 40. Vou colocar aqui em português. Como dividir 10 em duas partes, cujo produto seja 40? E ele dá respostas. Tem uma resposta aqui, que é 5P, dois pontos, R, que ele corta uma perninha ali do R, M, dois pontos, 15. E tem outra resposta aqui, 5M, dois pontos, aquele R cortado, M, dois pontos, 15. Eu vou resolver o problema e traduzir isso que Cardano escreveu. Então, o que se quer é o seguinte. Imagina que eu tenho um comprimento 10 e eu vou dividir em partes, x e y. Vale que x mais y é 10 e o produto de x por y é 40. Vou fazer o seguinte. Isolar esse y e colocar ali em cima. Se eu dividir tudo por x, o y dá 40 dividido por x. X mais y é 10. X mais 40 sobre x é 10. Eu vou multiplicar tudo por x. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. 40 sobre x vezes x. Vai cancelar. Fica só o 40. E 10 vezes x são 10x. Organizando, eu subtraio 10x dos dois lados. E aqui está a minha equação quadrática. Eu vou usar a fórmula. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a's. E aqui no caso, o a é 1, o b é menos 10 e o c é 40. X igual a menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 40. E é tudo isso aqui dividido por 2 vezes 1. Menos 10 é mais 10. Ali dentro da raiz quadrada, menos 10 ao quadrado é 100. Menos o 4 vezes 1 vezes o 40.
Deu 100 menos 160. 2 vezes 1 é 2. 10 mais ou menos 100 menos 160. Ficou menos 60. Dividido por 2. Naquela época, o que os matemáticos faziam era parar por aqui. Porque deu uma raiz quadrada negativa. Cardano foi o primeiro a ir um passo além. Ele fez o seguinte. Vou até trocar de cor aqui. Esse menos 60, ele reescreveu como 4 vezes menos 15. Tudo isso aqui sobre 2. A raiz quadrada desse produto, ele escreveu como o produto das raízes quadradas, que dá a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de menos 15 deixa assim. E tudo isso está sobre 2. E agora eu faço 10 dividido por 2. 5. 2 raiz de menos 15 dividido por 2. Dá a raiz de menos 15. Quando chegou nesse ponto, esses x, Cardano pensou o seguinte. Olha, eu encontrei aqui uma raiz quadrada de menos 15. Então ele disse que isso que ele encontrou é tão sutil quanto inútil. Infelizmente, Cardano considerou que isso aqui é uma resposta inútil. Atualmente, nós pensamos diferente daquilo que se passava na cabeça do Cardano. De fato, não tem como resolver o problema de se dividir, digamos, uma tábua de madeira de tamanho 10 em duas partes que satisfaçam isso. Então, o problema físico não tem solução, mas nós dizemos atualmente que as raízes desta equação aqui são esses números. Atualmente, nós aceitamos isso aqui como sendo um número. É o que nós chamamos de um número complexo. Então, isso aqui hoje é considerado número e são os números que satisfazem essa equação do segundo grau. E olhando aquela resposta, fica fácil entender isso que Cardano escreveu. 5 mais a raiz de menos 15. 5 menos a raiz de menos 15. Isso aqui, né? 5 mais ou menos a raiz de menos 15. Então, lá na notação dele, esse P dois pontos é o nosso sinal de mais. E o M dois pontos é o de menos. E esse R cortado é a raiz quadrada. E aqui está, ó, o menos 15. O menos 15 lá dentro da raiz quadrada. Aqui embaixo igual. O menos 15 lá dentro da raiz quadrada. Então, a nossa conclusão é: quando tivermos uma equação de segundo grau e aqui dentro nós tivermos um número negativo, nós podemos continuar as contas ao estilo daquilo que Cardano fez e chegar até aqui. E hoje nós consideramos isso aí como sendo números. Ele, lá naquela época, não considerava. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.